Eu saúdo a você, meu querido irmão e amigo, com a paz do Senhor Jesus. Estamos voltando a apresentar o programa acerca da Trindade e hoje nós vamos falar de um tema muito interessante relacionado à maneira como nós servimos a Deus. E desde já queremos agradecer a sua audiência, você que nos assiste pelo YouTube, pelas diversas plataformas da Igreja Cristã Maranata, as plataformas digitais, também pela TV aberta. É sempre importante a sua participação, por isso nós dizemos, curta esse vídeo, compartilhe e faça os seus comentários também, que são muito relevantes para nós. Conosco, como sempre, nosso companheiro, parceiro aqui do programa, pastor Leonardo. A paz do Senhor, companheiro. A paz do Senhor, pastor Luciano. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão orando por este trabalho, por aqueles que têm participado, enviado as suas mensagens, sugestões. A paz do Senhor. Nós vamos dar início a esta apresentação lendo o texto da Palavra de Deus, que está no livro de Êxodo, capítulo 21, a partir do verso 5, que diz assim: Mas se aquele servo expressamente disser, eu amo a meu senhor e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair forro, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao postigo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. Meus queridos, nós aprendemos na palavra de Deus acerca da lei do escravo. Nós vemos aqui o texto, ele é mais amplo, nós lemos apenas 2 versos. Depois vamos falar um pouco mais acerca disso. Existia uma lei que estava prescrita na palavra de Deus, que o servo deveria servir ao seu senhor por 6 anos. E no 7º ano ele sairia livre, forro. E tinha essa opção, se ele amasse o seu senhor, ele declarasse isso, aí ele teria que provar a sua declaração, o amor que ele tinha pelo seu senhor. E o que era feito? Como ele provava isso? Era um testemunho público. O senhor deveria levá-lo à porta da cidade, aos juízes, porque a porta era o local onde as causas do povo eram julgadas, onde haviam testemunhos públicos, contratos eram firmados. E ali, junto à porta da cidade, o Senhor fazia isso, ele pegava uma sovela, um instrumento pontiagudo, e ele furava a orelha do servo, e a orelha furada era uma marca que ficava como um sinal de uma submissão, de um escravo que era voluntário, de um escravo que iria servir para sempre. Quando nós falamos de escravo, é o servo, é a mesma coisa. E uma pergunta que nós gostaríamos de fazer, e vamos responder aqui também, não é? Como que se dava isso? Como uma pessoa se tornava escrava? Quando alguém tinha dívidas e não tinha como pagar as dívidas, o que acontecia? Essa pessoa se empobrecia de tal maneira que o pagamento da dívida era a sua própria vida. Ele tinha que se submeter ao credor como seu servo, como escravo. Às vezes existiam até situações mais extremas de um pai ter que dar aos próprios filhos como parte do pagamento da dívida. Que coisa absurda, né? Mas isso acontecia na antiguidade, nos tempos bíblicos. E o ensino, a grande lição que nós temos aqui a aprender hoje, é que a palavra de Deus nos ensina que nós éramos escravos do pecado.
E o Senhor Jesus chegou a dizer isso, né? Em João, no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 34, o Senhor Jesus diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas hoje nós não somos mais escravos do pecado, porque Jesus nos libertou. Glória a Deus. Em João 8,32 diz isso: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus Amém. não só nos libertou, mas Ele nos comprou com alto preço. E eu vou passar aqui a palavra agora para o pastor Leonardo, para ele tecer alguns comentários acerca disso. Amém. Como o pastor Luciano falou, hoje existe muita gente escravo, e o que é pior na escravidão, ele nem sabe que ele é escravo. Ele nasceu nessa condição, ele está nessa condição, ele é escravo do pecado e ele está pagando um preço, mas o preço que ele está pagando, ele não vai ser livre nunca. Ele está pagando preço porque ele trabalha como escravo. E o Senhor está fazendo uma referência aqui e falando que isso funcionaria entre o povo de Deus, os hebreus, que era o povo de Deus. Está falando aqui, se você tiver um escravo hebreu, no 7º ano ele sai livre. Tinha um tempo, tinha uma parte daqueles que eram povo escolhidos por Deus. Da mesma forma, hoje, o Senhor tem um povo escolhido. O livro de Paulo, né, a igreja de Éfeso, fala muito bem disso. Não é? Aqueles que Deus escolheu para serem feitos filhos de Deus e selados. Então, essa parte aqui dos selados é esse texto que nós lemos. Deus tem um povo que é selado. Então, esse escravo aqui, eu amo o meu Senhor. Eu amo o meu Senhor. Fura minha orelha. Esse amor, o homem não conhece. Ele está fora da razão do homem. Ele se sobrepõe à razão do homem. Mas quando ele fala, eu amo o meu Senhor, a relação mais já não é de trabalho escravo. E Jesus, né, como o pastor Luciano aqui vai citar também, fala, não chamo mais de escravos, não chamo mais de servo, eu chamo de amigo. Porque o amigo sabe daquilo que o Senhor faz. Então, quando nós fazemos essa confissão ao Senhor, é porque você ouviu a voz dele. Você agora tem a orelha furada. Você tem uma relação com ele e ele vê a sua orelha furada. Ele sabe que você ouve. Ele sabe que você o ama. Ele não tem dúvida do seu amor. E é isso que o Senhor está falando aqui a respeito do povo hebreu. Tem um povo que conhece o amor de Deus. E essa é a nossa bênção. Quando você ouve a voz do amor, você nunca mais quer sair da casa dele. Você quer ser servo dele. E aqui o Senhor faz uma referência, deixar para o pastor Luciano falar a respeito da família. Ele está falando, não, eu quero ficar com meu Senhor, minha esposa e meus filhos. Não é isso? É isso mesmo. A palavra fala que se o servo tivesse constituído família durante o período de 6 anos, esposa e filhos, e ele amasse o seu Senhor, ele poderia continuar na casa do seu Senhor com a família. E nós aprendemos, né, que este servo que está aqui, o maior exemplo de servo que nós temos na Bíblia, que amou a Deus, é o Senhor Jesus. Porque quando ele veio a este mundo, ele veio como servo, né? É o rei que servo se tornou, né? E quando ele veio a este mundo, ele constituiu essa família, né? Ele mesmo diz que a família dele são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. A esposa representa quem? A igreja do Senhor Jesus, né? Isso. E nós vemos que o Senhor Jesus, ele viveu essa experiência, ele amou a Deus, ele foi fiel até a morte, porque ele amava o Pai, não é? E
uma coisa interessante que nós gostaríamos de falar, que nesse texto bíblico nós sempre procuramos apresentar a Trindade, não é? A ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que nós podemos compreender é que nós fomos comprados para Deus, para sermos servos do Senhor. E quem nos comprou? O Senhor Jesus. Ele pagou um preço. Então, no passado acontecia muito isso. Até mesmo escravos eram leiloados. Quem dava um preço mais alto, não é, pastor Leonardo? Isso. Poderia arrematar ali um escravo como se fosse um objeto até. Então, no passado, era essa a experiência. E diz a palavra de Deus, nós aprendemos isso, que aquele que pagasse o preço pelo escravo, o escravo passava agora a ser propriedade daquele que pagou o preço. Jesus pagou um preço também para nós sermos servos de Deus. Que preço foi esse? O sangue precioso, né? O sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 23, diz isso, que nós fomos comprados por um bom preço, comprados para Deus. E o apóstolo Pedro também, na primeira carta, no capítulo 1, verso 18 e 19, ele diz assim: vocês não foram resgatados da vã maneira de viver por coisas corruptíveis, como ouro, prata. Vocês não foram resgatados por isso não, mas vocês foram resgatados pelo sangue de um cordeiro imaculado, puro. Dessa maneira que vocês foram resgatados para Deus. Então, esse foi o preço que foi pago para nós servirmos a Deus. E o interessante, nós já falamos aqui, que esse servo, esse escravo aqui, que serviu para sempre, passou a servir para sempre, representa para nós o maior exemplo de servo na Bíblia, que foi o exemplo do Senhor Jesus, que Ele deixou para nós. E nós vemos isso, né, pastor Leonardo, em alguns textos da palavra de Deus, quando se fala da orelha furada, era um sinal que o servo tinha para sempre. Não tinha como reverter aquela marca ali, não é? Não tinha como. Todos que vissem, viam um servo. Todos poderiam observar. Ele tem um dono. Nós estamos falando que hoje o cristão pode furar a orelha também, não, né? Isso. Senão daqui a pouco as pessoas vão... É o contrário disso. Não há necessidade disso. Hoje a marca está dentro de nós, no nosso coração, não é? Mas espiritualmente falando, o que significa isso? O sinal na orelha significa que o escravo, ele agora estaria submisso à ordem do seu Senhor, para ouvir o seu Senhor. Hoje, espiritualmente falando, nós como servos do Senhor, espiritualmente falando, profeticamente, nós temos a nossa orelha furada. Não a orelha furada, mas os nossos ouvidos abertos para ouvir a voz do Espírito Santo. E aonde está isso na Bíblia? O Salmo 40, gostaria até de ler com os irmãos, o Salmo 40. Olha só o que diz o Salmo 40, meus queridos. No verso 6, Davi diz assim: sacrifício e oferta não quisestes, os meus ouvidos abriste. Quando ele fala que os meus ouvidos abriste, no original e em algumas outras versões da Bíblia, o sentido é o mesmo. Ouvido aberto é a orelha furada. Então, o que Davi estava falando aqui era uma experiência que ele tinha tido como servo também. Mas, este salmo, como era um salmo profético, ele estava falando do Senhor Jesus, aquele que desde a eternidade tinha feito um pacto com o Pai para vir ao mundo como servo. E no livro de Isaías, no capítulo 50, os irmãos podem acompanhar também, no capítulo 50, quem estiver com a Bíblia em casa poderá acompanhar. Olha só o que diz o profeta Isaías no capítulo 50, verso 5. Ele está fazendo uma descrição profética do servo de Deus também, a respeito do Messias, do Senhor Jesus. Olha só o
porque ele disse aqui no verso 5, o Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retiro para trás. Ele estava falando também de Jesus como servo que não se retirou para trás, nunca deixou de ser fiel a Deus, nunca foi rebelde, mas que foi fiel até a morte, que perseverou em servir o Senhor, a Deus, todos os dias da sua vida. Então, essa palavra que nós lemos hoje é para a nossa reflexão, para a nossa meditação acerca deste assunto tão importante. Nós fomos chamados não para sermos servidos, mas para servir. Jesus nos deu esse exemplo. Nós não precisamos seguir exemplo de mais ninguém. O maior exemplo é o do Senhor Jesus. Ele que merecia ser servido, ele não veio a este mundo para ser servido, diz a palavra, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós, com esse exemplo que nós temos do nosso Salvador, nós também podemos fazer exatamente isso, que é dar a nossa vida para servir voluntariamente, por amor, por gratidão a Deus, todos os dias da nossa vida, né, pastor Leonardo? Isso, e a palavra que está falando, e o seu Senhor furará a orelha e ele servirá para sempre. Irmãos, nunca existiu ninguém que viveu para sempre. Não é verdade? Mas servo de Deus é para sempre, porque Jesus fala, Deus não é Deus de mortos. Quando os homens vão perguntar a Jesus como é que é no céu, como é que faz, quem que vai ser? Irmãos, Jesus fala, Deus não é Deus de mortos. Quando você é servo do Senhor, a promessa do Senhor é, você vai me servir para sempre. Você vai viver esse amor para sempre. Minha voz vai tirar você de qualquer situação para sempre. Nós já falamos algumas vezes aqui, mas você vai ser o povo mais feliz. O Senhor está prometendo para eles felicidade em família. Quando você fala, o servo, a sua esposa e o seu filho, eles servirão para sempre. Então o Senhor está fazendo uma promessa de família. Quando você tem o marido e a esposa, eles não têm o mesmo sangue. Mas quando tem o filho, o sangue é o sangue da família. Então por isso que Jesus fala, esse é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue, que a palavra vai nos revelar, que é o selo da promessa. Esse selo, quando Deus olha para o homem, ele não vê um homem diferente do outro. Não, Deus olha para o homem, esse tem o meu selo, esse é meu, o outro foi criado por mim. Ele não vai servir para sempre. Ele vai servir? Vai, Deus mandar, ele faz. Agora, você ter o selo da promessa é servir a Deus para sempre, porque Deus é eterno. A palavra fala que ele não está debaixo do sol, nós estamos. Essa é a nossa escravidão. Nós somos escravos da morte. Aqui tem morte. Agora o Senhor fala assim, você não. Você furou a orelha. Você vai servir ao seu Senhor para sempre. Os anjos servem a Ele para sempre. Os querubins servem a Ele para sempre. Os serafins servem a Ele. Toda criatura serve ao Senhor. Agora, ser selado pelo Espírito Santo, Ele vai garantir uma voz de júbilo para você. Aí nós vamos falar depois das outras festas, né, no próximo programa, não é isso? Mas o que o Senhor está garantindo aqui, você vai ser meu servo para sempre. Você me amou primeiro, o Senhor nos amou primeiro, você amou sua família, você amou aquilo que o Senhor te deu, que Deus dá aqui, irmãos. Nessa terra se chama família. E o que nós temos na Trindade é essa presença do Pai, do Filho que nos dá o mesmo sangue e do Espírito Santo que nos sela para essa bênção. Você vai sempre, quando você é selado do Espírito Santo, o Senhor vai sempre falar com você. Em todos os momentos maravilhosos, em momentos difíceis, Ele é meu servo, Ele é selado. E tem uma coisa, irmãos, Ele é hebreu, como a palavra fala aqui dos hebreus, né? Não toca no meu servo, não toqueis nos meus ungidos. Essa é a palavra do Senhor. Por quê?
é meu servo. Então o mundo olhava, ele tem a orelha furada, ele tem dono. E aqui quem olha para nós é o Senhor. Ele é meu servo. Amém. E nós já estamos encaminhando para o final deste episódio, mas assim, nós gostaríamos de falar para os irmãos a importância, nós citamos alguns textos bíblicos aqui, até como base daquilo que nós estamos falando, não é? Porque a palavra de Deus ela é importantíssima ser citada. E é interessante que o pastor Leonardo falou várias coisas aqui a respeito do servo, e nós falamos também que Jesus é o maior exemplo, né? E a gente lembra daquele texto da palavra de Deus que está em Filipenses, no capítulo 2, versos 6 ao 7, o apóstolo Paulo falando acerca do Senhor Jesus. Ele falando aos filipenses assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Que sentimento é esse que houve em Jesus? Sentimento de humildade, não é? E ele fala, né, que mesmo tendo a forma de Deus, o Senhor Jesus, ele não usurpou ser igual a Deus. Antes se fez homem e ele aniquilou-se a si mesmo, ele se despiu da sua glória e como homem ele tomou a forma de servo, não é? E se humilhou a si mesmo e foi fiel até a morte e morte de cruz. E Paulo continua dizendo assim, e ele continua dizendo assim, mas Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe um nome que é sobre todo nome. Que coisa maravilhosa, né? Maravilha. Aquele que se humilha será exaltado. Paulo continua dizendo assim, para que diante deste nome, todo joelho daqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra, proclamem que Jesus Cristo é o Senhor. Todos os joelhos vão se dobrar e vão proclamar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Glória coisa a Deus. Maravilhosa, né? Maravilhosa. E o pastor Leonardo citou um texto de João capítulo 8, ou melhor, capítulo 15, que Jesus, pouquinho antes da ceia, daquele pacto de amizade com os discípulos, antes de tomar o cálice e comer o pão, Jesus disse assim, eu já não vos chamo mais de servos, mas eu vos chamo de amigos. O servo não sabe aquilo que o seu Senhor faz, mas a vós que sois meus amigos, eu tenho-vos revelado, eu tenho-vos dito tudo que eu ouvi de meu Pai. Mistério. Então a gente não conta segredo para o servo, mas para o amigo conta. Para o amigo conta, então, pode confiar. Nós amamos o Senhor de tal maneira e submetemos nossa vida ao senhorio de Cristo, que Ele nos trata não como servos mais, mas como amigos. Isso. Coisa maravilhosa, né, pastor Leonardo? E nós já não estamos preocupados mais com o salário do servo. Nós queremos saber que o Senhor nos ama. Né? Paulo fala aqui, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Glória a Jesus. Então nós somos possessão de Deus. Então esse amor, quando Ele fala conosco, nós já temos esse selo, nós já recebemos e nós não deixamos esse amor. Então a palavra mostra em várias situações que servos passando situações difíceis, dando glória a Deus, louvando ao Senhor, porque é para louvor do Senhor. A experiência minha é com o Senhor. Quem fala comigo é o Senhor. Quem me prometeu as coisas foi o Senhor. Quem me deu minha família foi o Senhor. Quem guarda meu filho é o Senhor. Então, essa possessão de Deus é que é a nossa glória. Então, quando o Senhor te sela dessa forma, Ele chama, você é meu amigo, porque eu vou te revelar mistério. Eu vou revelar o que o mundo não conhece. Jesus não foi aparecer para César, para Pilatos, não. Eu vou aparecer para meus amigos. Amém. Agora eu estou glorificado, agora eles vão ver o poder de Deus, agora você vai sentir o meu mistério. E o Senhor tirou todo o medo deles, Senhor, dá-nos ousadia, né? Porque eles queriam falar de Jesus, do amigo deles. Então nós estamos aqui falando do nosso amigo. Glória a Deus. Nós estamos falando de um amigo, ele quer salvar a sua vida, ele quer fazer você ter vida para sempre. Que bênção, né? E como conclusão, quando nós seguimos o bom exemplo do maior de todos os servos, o Senhor Jesus, nós passamos a servir a Deus Pai por amor, por gratidão,
fizemos esse compromisso de amá-lo, de servi-lo para sempre, Amém. Todos os dias da nossa vida. E como marca disso, como prova deste amor, nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Amamos ao Pai, amamos a Igreja, louvado seja o nome do Senhor por isso, porque nós temos uma família que é a Igreja do Senhor Jesus. Glória a Que Deus. Deus possa, assim, abençoar todos os nossos queridos irmãos com este ensino, com essa palavra. E se o Senhor permitir, estaremos de volta na próxima semana com mais um episódio deste programa. A paz do Senhor Jesus. Pastor Leonardo. A paz do Senhor a todos, amigos de Deus. Nós viveremos para sempre. Amém. Paz do Senhor.